Então, a gripe espanhola, tá? Eu coloquei entre aspas espanhola, porque a gente vai ver que a gripe não foi espanhola, não que não tenha, né, ocorrido na Espanha, mas quando você chama a gripe espanhola, dá a ideia de que ela surgiu na Espanha. Isso não aconteceu. E aqui tem a data de 1918. Até destaco aqui, gripe espanhola. Então, antes de falar um pouco sobre a gripe em si e vamos dizer as características dessa pandemia que ocorreu lá em 1918 e foi, né, até o ano de 1920, vamos dizer assim, o marco dessa pandemia, quero falar um pouco sobre o contexto de 1918 para que vocês possam perceber quais os motivos que levaram à rápida expansão dessa gripe, matando muitas e muitas pessoas, não só no Brasil, como em várias partes do mundo. Em 1918, nós vivenciávamos, em termos mundiais, o último ano da Primeira Guerra Mundial, né, um assunto que nós já abordamos aí nas aulas anteriores, lá quando nós tínhamos ainda a aula presencial. Então, o último ano da Primeira Guerra Mundial, ano de 1918. Então, nós temos toda uma, vamos dizer, um contexto favorável para disseminação e expansão de uma epidemia de influenza. Então, nós temos várias movimentação de soldados, né, principalmente americanos para a Europa, porque os Estados Unidos, eles entraram tardiamente na guerra, e muitos americanos, então, foram para os espaços e os territórios de batalhas para tentar vencer aí a guerra contra os alemães, vamos dizer assim, e os japoneses que ainda resistiam, vamos dizer assim, à Primeira Guerra Mundial. Então, essa movimentação de soldados, principalmente soldados americanos para a Europa, favoreceu, né, a disseminação rápida da doença. E essas condições físicas que existiam nesses territórios de combates. Então, nós estudamos também que a Primeira Guerra Mundial foi conhecida como a Guerra das Trincheiras. Então, foi uma guerra de terra firme, em que nesses espaços chamados trincheiras, esses soldados viviam em péssimas condições de higienização. Então, vamos dizer assim, que a gripe espanhola, ela acabou, espanhola entre aspas, acabou assim, sendo favorecida por essa condição física existente nos campos de batalha. Também em 1918, não só por causa da guerra, mas por causa de todo o contexto, né, de anterior à guerra também, que é do próprio imperialismo, do avanço da tecnologia, ou seja, da própria revolução industrial, e os gastos exuberantes, né, em projetos bélicos, nós temos 4 anos de guerra que geraram, né, grandes gastos para os países envolvidos, não só os países que venceram e os países também que perderam. Então, estamos vivendo, em 1918, uma grande crise econômica. Então, o que vocês possam perceber é que a crise sanitária geralmente está dentro desse contexto de crise econômica. Tá? Elas acabam, vamos dizer, sendo concomitantes. É o que nós estamos verificando hoje, né? Então, nós estamos vendo uma pandemia e estamos vivendo, ao mesmo tempo, também uma crise econômica, principalmente no território brasileiro. Havia muita censura dos meios de comunicação por parte dos países envolvidos na guerra. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento para entender o porquê a gripe ficou conhecida como espanhola. Então, a Espanha, ela ficou neutra na Primeira Guerra Mundial, e como ela tinha uma imprensa livre, ela acabou noticiando muitas informações à sua população sobre essa pandemia. E aí acabou sendo taxada, né, a gripe de espanhola nos outros países, para que os combatentes continuassem nos frontes de batalha, para que os países ainda continuassem nesse conflito bélico de proporções mundiais. A imprensa dominada por
grupos empresariais e órgãos do Estado, acabou, infelizmente, abafando os casos e não repassando para a população em geral os grandes problemas que poderiam ser causados por essa pandemia. No caso do Brasil, especificamente, o ano de em 1918, nós estávamos vivendo uma mudança de governo. Então, em março de 1918, teve eleições para presidente, para o Poder Executivo Federal. O Rodrigues Alves, que já tinha sido, né, o presidente do Brasil lá na época da revolta da vacina, ele ganha a eleição com o seu vice Delfim Moreira, mas o Rodrigues Alves, ele acabou adoecendo, porque ele tinha um problema de saúde, uma anemia, e também acabou aí pegando a gripe e falecendo em 1919. Então, em novembro, 15 de novembro, que era a posse, né, presidencial naquele período, o presidente Rodrigues Alves, eleito, ele não tinha condições de assumir o cargo. Então, interinamente, o Delfim Moreira, né, que era o seu vice, acabou assumindo. E depois o Delfim Moreira acabou assumindo para abrir novas eleições, porque o Rodrigues Alves, então, acabou morrendo aí por conta da pandemia em janeiro do ano de 1919. Então, o Brasil estava vivendo esse período aí de mudança política, né, e a eleição de um presidente que já tinha sido eleito presidente, ou seja, tinha sido presidente em anos anteriores. Estamos vivendo em 1918, não coloquei aqui, no Brasil também. Lembra que vocês estudaram sobre as grandes greves que ocorreram em várias cidades, principalmente na região do Rio, na região de São Paulo, as greves operárias, né? Então, a grande greve de 1917. Então, é um período de bastante turbulência política. E aí, nesse cenário de turbulência política, de mudança de governo, a gripe acabou chegando no Brasil. Depois eu vou disponibilizar um material extra, onde vocês vão poder encontrar com maiores detalhes, né, informações sobre como essa gripe chegou no Brasil e como ela foi tratada pelas instituições políticas governamentais do nosso país naquele período. Aqui eu tenho duas imagens para mostrar para vocês algumas questões até que são possíveis de serem refletidas nos dias de hoje. Então, essa primeira imagem, ela demonstra um hospital, né, de doentes aí, geralmente essas pessoas, esses homens, eram combatentes, soldados, então esses hospitais que atendiam os soldados que vinham, né, dos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, ou antes mesmo de ir para os campos de batalha, acabavam se adoecendo, eles então eram atendidos nesses hospitais e barracões que foram assim, não foram planejados para isso, mas que de repente já existiam e que acabaram acomodando esses doentes. Então, vocês podem perceber as condições estruturais de um hospital que atendia esses doentes, né? Aqui até o título aqui, né, diz assim, doentes na base do Kansas, né, gripe espanhola ou americana, porque depois, no próximo slide, a gente vai ver essa questão, né, do primeiro caso oficialmente da gripe espanhola ter sido confirmado nos Estados Unidos da América. Aqui do outro lado tem uma outra fonte histórica, que é o cortejo, né, fúnebre do presidente Rodrigues Alves, na cidade de Guaratinguetá. No mês de, como eu disse para vocês, no mês de janeiro, né, ele vem a falecer por enquanto, né, pego essa gripe espanhola, mas ele já era uma pessoa com debilidade de saúde e que vinha, né, se arrastando já há algum tempo. E aí vocês podem perceber, não tá muito bacana a imagem, mas aqui tem uma aglomeração de pessoas. Veja bem, nós estamos no ano de 1919, ainda nesse período há muitos índices de pessoas infectadas, e no cortejo do presidente você não tem nada de isolamento,
nada de distanciamento social, só para que vocês possam perceber as contradições que existiam naquela época e as contradições que ainda permanecem nos dias atuais, quando nós observamos ainda determinadas atitudes, né, do povo brasileiro em si. Não vamos falar de outras populações, vamos falar, né, de nós mesmos, vamos dizer assim. Então, o pesquisador John Barry, ele tem um livro muito famoso e que está sendo lido aí, né, por muitas pessoas nesse ano de 2020, e o título do livro é A Grande Gripe, a pandemia mais mortal de todos os tempos, né? Então, ele traz muitas informações, né, sobre a gripe espanhola, muitas curiosidades, fazendo que o leitor possa perceber muitas permanências desta pandemia, né, que, vamos dizer assim, infectou um quarto da população mundial, como já foi colocado aqui nesse slide, né? De dados gerais, a gripe espanhola, ela apareceu no ano de 1918, e vamos dizer assim que ela, né, teve o seu índice para taxas muito ínfimas no ano de 1920. Então, seriam aí em torno de 2 anos, 4 semestres aí que a gripe acabou matando, em média, é uma estimativa, 50 milhões de mortes, né, ocorreram. Então, 50 milhões de pessoas chegaram ao óbito devido à pandemia. No caso do Brasil, uma estimativa de 35 mil, mas a subnotificação é muito grande, né, porque nós não tínhamos órgãos que calculavam ou que fiscalizavam os certidões de óbito, das mortes que ocorriam nos hospitais e fora deles, né? Então, o vírus influenciado do subtipo H1N1, né, teve uma rápida disseminação. Segundo algumas informações, nós temos duas possibilidades da origem da gripe espanhola ter sido, então, no Kansas, nos Estados Unidos, né, que foi a primeira morte confirmada, ou na região do Canal da Mancha, na França, que é uma região litorânea, onde também os combatentes chegavam e saíam para os frontes de batalha. É importante mostrar para vocês, destacar e falar um pouquinho sobre essas relações de poder que ocorriam lá e que ocorrem aqui também. Então, enquanto você tem uma parte da sociedade que defendia, né, a quarentena, o isolamento social, o distanciamento social, você tem uma parte da população naquela época, e como hoje também, que acaba sendo afetada diretamente pela queda da produção, ou seja, da industrialização, porque trabalham diretamente ou porque são donos de empresas, e até mesmo pelo comércio, e pessoas que não defendem, né, tanto vamos dizer assim, o isolamento social, mas sim o distanciamento social até para manter os negócios. Daí tem, né, a visão economista que se mistura aí nessa visão da saúde pública no Brasil hoje, e também naquela época você tinha essas relações de poder perpassando, vamos dizer assim, todas as políticas públicas ocorridas, ou o posicionamento do governo ou de entidades representantes da população. O colapso do sistema de saúde foi nítido naquele período, como também nós já percebemos em algumas partes do nosso território brasileiro hoje, né, o colapso do sistema de saúde. Lembrando que no Brasil, naquela época, você não tinha SUS, né, você não tinha instituído que a saúde era um direito de todos e um dever do Estado. Então, a prevenção geralmente ficava nas mãos das entidades governamentais, mas o combate direto, o tratamento ficava na mão principalmente dos hospitais filantrópicos e privados. Então, uma outra questão que nós podemos abordar é se o vírus é democrático ou não, se ele atinge muito mais as populações pobres ou não, né? Então, o próprio John Barry, né, aquele pesquisador do slide anterior que eu tinha comentado, ele tem uma frase no livro que diz assim: nas trincheiras da Primeira Guerra não se distinguiam os soldados brancos dos negros, todos ficavam azuis ao morrer, porque era uma característica, né, de quando a gripe espanhola atingia um ser humano, era o fato da pele ficar com essa tonalidade azulada. Então, ele traz essa questão, né, que no campo de batalha não se distinguia, né, a epidemia, né, vamos dizer assim, não escolhia
atingir o soldado branco ou o soldado negro. Aí nós temos aqui um fragmento, numa revista brasileira, que traz uma coisa muito interessante, né? Então, ela coloca aqui, para a gente ter uma ideia, a gripe espanhola, né, matou em 24 semanas mais gente do que a AIDS levou em 24 anos. Então, só a varíola e a peste negra mataram mais que a gripe espanhola. Então, a varíola chegou a matar já 300 milhões, né, ao longo do século XX, e a peste negra, né, ao longo do século XIV, 200 milhões de pessoas, né. Então, foram aí as duas pandemias que mais mataram, e em terceiro lugar seria, até o presente momento, a gripe espanhola. Mas tanto a varíola, né, e a peste negra, vamos dizer assim, precisaram de muitos anos para matar tanta gente, né? A gripe espanhola não, ela foi mais fulminante, né? Então, em 2 anos, ela acabou infeccionando um quarto da população mundial, e a estimativa é de 50 milhões de pessoas, que seria, né, um total maior de que todos que morreram aí nas duas guerras mundiais, e dados também da Guerra do Vietnã. Uma coisa muito interessante que traz aqui nesse fragmento ainda é que as estimativas, né, são de que 3% dos infectados morriam naquela época, né? Então, e pensando nos dias de hoje, é a mesma taxa que a Organização Mundial da Saúde também considera para a Covid-19. Então, quando vai acabar? Tudo isso que nós estamos vivendo, não sabemos, tá? Quantas pessoas vão morrer no Brasil? Mais de 200 mil? Nós estamos na casa, acho que, de 125 mil mortos, né, no território brasileiro. Não sabemos, depende muito das relações que nós vamos criar, depende muito do processo de estímulo, né, às pesquisas científicas para a questão da vacinação, daí depois depende muito, né, da compra dessa vacina, dos testes e da compra dessa vacina por meio das entidades governamentais, e eu acredito que o posicionamento de cada um de nós, né, então, se nós podemos ficar em casa, vamos ficar em casa, né, então, cada um fazendo uma parte considerável, cuidando da sua vida, da sua própria vida e da vida dos demais, das demais pessoas. Algumas curiosidades em relação, né, à gripe espanhola, então, a população recorreu muito a remédios caseiros, então você vai observar em fontes históricas da época, as pessoas recorriam a ervas, as misturas, inclusive a caipirinha nossa, brasileira, segundo informações, surgiu nesse período, porque as pessoas acreditavam que a mistura do álcool, do limão e do mel, a chamada mais conhecida como caipirinha, ela poderia, então, amenizar as dores ou prevenir, né, a pessoa para não pegar a gripe. Como eu tinha dito anteriormente, a gripe não surgiu na Espanha, né, mas este país tinha uma imprensa muito livre que publicava muitas informações. É importante destacar, né, o papel do biólogo e sanitarista Carlos Chagas, que já é muito conhecido na área da biologia no Brasil, no território brasileiro. Ele liderou muitas campanhas de combate, foi uma pessoa muito, extremamente importante, fundamental, né, para que ocorresse aí campanhas e projetos e planejamentos para o combate dessa pandemia no território brasileiro. Então, pode ser que caia alguma coisa do Carlos Chagas aí nos processos seletivos. Uma outra curiosidade é que, como eu disse para vocês, né, o Rodrigues Alves não conseguiu assumir o cargo de presidente, então o Delfim Moreira, vice, assumiu interinamente até abrir novas eleições no ano de 1919, porque o Rodrigues Alves não se recuperou, acabou morrendo. Ele acabou, né, não esperando o Senado, nem a discussão na Câmara Legislativa entre os deputados federais, ele baixou um decreto em dezembro de 1918, porque nós já estávamos ali, né, outubro, novembro, dezembro, ali o período final, vamos dizer assim, que seria o último bimestre, né, das entidades educacionais, então ele acabou decretando, né, aprovação, estabelecendo, né, a aprovação dos estudantes, todos os estudantes no território brasileiro sem necessidade de exames finais, mas porque estava no final, né, então se a gente for pensar nos dias de hoje, será que é possível fazer isso? Não, né, porque veja bem, a gente acabou paralisando as nossas atividades educacionais no mês de março, então nós ainda estávamos iniciando, né? Por isso que muitas pessoas falam em cancelar o ano letivo, né? Mas isso gera vários impactos, você cancelar
o ano letivo, você tem que cancelar, por exemplo, o orçamento público. Então, você não vai ter uma assistência estudantil, ou você não vai ter a pessoa que limpa, né, o instituto, no caso, mantendo, né, o seu emprego. O que vai fazer com os professores, sejam eles concursados e seletistas. Então, tem uma série de coisas que envolve, e a gente não tinha uma ideia em março se a pandemia ia chegar a todo vapor, ou se ela ia, né, vamos dizer, ser assim, como que eu vou dizer, crescer, expandir-se em larga escala, em curto espaço de tempo ou de forma gradual. Uma outra curiosidade também nessa época em relação ao âmbito federal, nós não tínhamos um Ministério da Saúde, nós tínhamos uma Diretoria Geral de Saúde Pública que era subordinada ao Ministério da Justiça, para vocês perceberem como que a saúde era tratada pelo governo federal da República Oligárquica, que nós já comentamos sobre isso lá no conteúdo da República Velha. Então, a atuação da Diretoria Geral da Saúde Pública no âmbito federal, basicamente, eram duas ações, que eram todas as atividades sanitárias em relação nos portos, né, de vários estados brasileiros, e na higienização da capital do país, que na época era o Rio de Janeiro. Então, mais ou menos isso, e como diretoria tinha um orçamento muito pequeno. Então, a nível federal, a saúde pública ela era tratada basicamente assim, sem muito dinheiro, sem muito respaldo, vamos dizer assim, sem muita produtividade, o que gerou, né, infelizmente, aí, o alto índice de mortes no país, porque até o governo brasileiro, as instituições, tanto médicas na época quanto governamentais, acabaram minimizando a epidemia ou demorando para assumir os impactos, né, da gripe espanhola no país. Aqui tem uma charge que eu gostaria que vocês acompanhassem ali, que seria um congresso médico, né? Então, ali, médicos, pessoas que têm ali todas as condições de lidar com o problema que estávamos vivenciando no Brasil no ano de 1918. Aí diz assim a legenda, o sábio magro, né? Diz assim, não há motivos para que nos alarmemos com a moléstia que, dia a dia, se espalha e domina essa cidade. Segundo telegramas, um sábio francês espera telegrama de Tunis para descobrir em Paris a vacina da influenza espanhola. Esperemos com calma essa descoberta, porque os sobreviventes poderão imunizar-se quando o mal reaparecer. Então, né, foi publicada essa charge na imprensa, no jornal chamado A Careta, no dia 9 de novembro de 1918, né? Então, para mostrar para vocês aí que as próprias entidades, associações de médicos no país, eles amenizavam, né, todo o impacto e aguardavam uma vacina. Tem um carinha que está mais aqui preocupado, parece, tem um que está desatento, tem um que está pensando, meu Deus, onde eu estou? Então, é uma charge para mostrar para vocês as relações e a visão, né, que a imprensa tinha dos conselheiros, dos congressos das entidades médicas no Brasil em relação à pandemia, né? Então, esse material está num artigo que se chama Revisitando a Espanhola, a gripe pandêmica de 1918 no Rio de Janeiro, tá?